bom português, o nosso podcast. Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo de onde é que estejam a ouvir. Aqui já é de noite e está frio. Sejam bem-vindos, caríssimos. Parecia que ia ser o último Space do ano e que nos iam ouvir pela última vez este ano, mas não. O Cristiano decidiu, em conversa com todos os membros do grupo, realizar aqui o último podcast e ele vai-nos explicar porquê. Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos ao último podcast, episódio podcast 2022 em português. E sim, que tive essa ideia e partilhei com a comunidade, o pessoal aderiu, embora, pronto, depois não possam estar aqui todos, em que queremos fazer uma despedida do ano 2022, fazer um ligeiro resumo em tópicos principais de todos os vídeos que lançamos. E acho que é uma ideia muito interessante. Não vamos desenvolver os tópicos, apenas vamos frisá-los. E temos também connosco o nosso grande amigo e artista Marcos. Olá, gente, boa noite, tudo de bom? É um prazer estar aqui com vocês, tá? Nesse último episódio do ano, né? Desejando tudo de bom para vocês e é isso aí. Prontos para o próximo ano. Aquecendo os motores já para o ano que vem, que tá cheio de coisa boa aí chegando. Sempre fortes. Um special natalício. E estamos fazendo um giveaway aí também especial do Natal. Sim, senhor. Marcos, fala aí, desenvolve o giveaway, explica aí ao pessoal. É verdade, verdade, desculpa, gente. Tá rolando um giveaway aí, tá no meu perfil do Twitter, tá no perfil do podcast também, né? Que nós estamos doando duas NFTs de uma coleção que eu desenvolvi com o Christian, e é o Evil Santa Claus, e nós vamos doar duas NFTs dessas, né? Então é só o pessoal seguir o que está escrito lá no Twitter, né, para ganhar. Vai ser sorteado amanhã, se não me engano. Né? Eu botei 48 horas, então amanhã vai estar sendo sorteado. É mesmo isso. Portanto, apressem esses dedos e vão lá, porque as artes estão fantásticas. Muito bem, Gonçalo, vamos começar então? Olha, então vamos já começar, Cris, fazer resumos. Já tenho aqui um resumo aqui que andei a ver o que é que a gente tinha feito até agora. E fiz aqui um resumozinho, mas leva se isto está correto, vocês corrijam-me se estiver errado, porque isto já é de noite e a minha criatividade à noite não é tão boa como de manhãzinha. Então, nós nascemos depois de uma tarulice aqui do Gonçalo. Claro que eu tive aí, digamos, incendiei a ideia, mas sem estes meus amigos, os crânios, o artista Marcos e a rapaziada toda que constitui em bom português, constituímos nós todos. A comunidade está a crescer, é uma coisa enorme, está a ganhar uma dinâmica e uma dimensão espetacular, mas sem eles, eu também não conseguiria levar esta ideia avante sozinho, não é? E como eu digo sempre e gosto de dizer, e vou dizer mais uma vez, rápido vais sozinho, mas se queres ir longe, vai acompanhar. E por isso, suporto-me e apoio-me neles, aprendo com eles, tenho aprendido muito, ressalvar isso. Tornamos grandes amigos e fiz um resumo. Começamos há 8 semanas. 8 semanas são 2 meses. Final de outubro, a fazer os nossos episódios. Até hoje fizemos 9 episódios de podcast, 3 espaços no Twitter, temos 200 followers no nosso Twitter do Em Bom Português e um pouco mais de 50, mas são 53 subscritores no YouTube. Claro que gostaríamos de ter mais no YouTube, gostaríamos que os nossos podcasts chegassem a mais pessoas para ajudá-los, se quiçá. Vamos ver se a malta, se o pessoal começa aí a subscrever mais para ser informado quando saem as gravações dos nossos spaces, por exemplo, do Twitter, vão sempre para o YouTube e quando sai semanalmente um episódio do nosso podcast. Estes são os números, 2 meses fantásticos de trabalho. Temos tentado pôr para fora, para vocês, para a comunidade, conhecimento e experiências próprias,
o nosso guideline foi sempre e vai continuar a ser ainda, até termos tema para isso, conhecimentos e, e tudo o que tem a ver com a cripto para pessoas que estão a iniciar, para iniciantes, ou para que estão ainda a pensar em começar. Foi essa a forma que decidimos ser o melhor, porque uma casa também começa a ser construída por baixo e não pelo teto, né? Senão cai tudo. Então, esse é o resumozinho. Querem acrescentar alguma coisa? Ora, se calhar acrescentamos mais alguma coisa assim. Querias dizer que a casa tem que começar pelas bases e não pelo telhado, é isso? É isso, Cris. Olha, e depois lembrei-me de dizer mais uma coisa. Diz. Antes de irmos depois entrar um pouco o que é que falamos, quais os temas que falamos, fazer um pouco um resumo. Conhecemos pessoas excepcionais neste percurso, nesta caminhada que ainda agora começou. Estamos a criar mesmo pontes lá do outro lado do Oceano Atlântico, dos nossos irmãos brasileiros, não só o Marcos, mas também muita malta. De referir em excepcional a comunidade do Recycle. Muita malta boa, muita malta like-minded, que pensa da mesma forma como nós e que quer ajudar o próximo. Está a ser excepcional. Estou mesmo. E a comunidade está a crescer da língua portuguesa e na Web3. Eu estou deliciado, estou encantado e isto dá motivação para agora, depois da pausa, de recuperar energias, estar com a família. Também vou viajar para Portugal, vai ser bom, para treinar o meu português, para depois vir em força, ainda com mais uma em cima, uma chapa em cima. Vamos a essa. Bora. Pedalada nova, ali pedalar novo, energias renovadas e apresentar mais conteúdo, sempre a agregar à malta, quer seja iniciante ou não. Atenção, nós fazemos mais um bocado para iniciantes, mas também os que não são iniciantes podem não saber certas coisas e nós poderemos ajudar. E como eu digo sempre, quer nos podcasts, quer nos spaces, têm alguma dúvida, querem trocar alguma ideia, é só mandar mensagem, nós estamos lá, ou comentar os nossos vídeos no YouTube. Os spaces são bem gravados e no fim são aplicados também no YouTube. Portanto, não têm desculpa para pelo menos não ouvir e aprender algo. Não vão aprender tudo, mas vão sempre aprender um bocadinho. E é como eu costumo dizer, podes ler 200 livros, porque não vais aprender tudo dos 200 livros, vais aprender aquilo que te chamou a atenção e que tu achas que tinhas necessidade de agregar ao teu conhecimento que já possuías. Pois muito bem. Dito isto, não sei se o Marvin quer acrescentar alguma coisa. Pô, eu até quero, isso que tu falou e agora é muito importante sobre adquirir conhecimento. O que eu faço sempre uma analogia do conhecimento, né? Nosso cérebro é como uma esponja, né? Você bota a esponja, ela vai sugando a água até um limite, né? Tem um limite que não dá mais. Então, assim, o nosso conhecimento, naquele momento, né, é como aquela esponja que vai ficando encharcada de água. Aí a gente tem que assimilar aquilo para depois adquirir mais, né? Não dá para adquirir tudo de uma vez só. Exatamente. Eu queria acrescentar só uma coisa que eu ouvi ontem, por acaso. O nosso cérebro também é tipo um elástico, desenvolve-se, e quando, por exemplo, aprendemos uma coisa nova, ou gostamos de uma coisa nova, ou um vício, quer seja mau ou bom, novo, neste caso, ele torna-se bom quando aplicamos isso constantemente. Resumindo e concluindo, quando é o mau, ele torna-se bom a ser mau. E se estamos no início, conseguimos inverter fácil. Se estamos ao fim de 20 anos, aí já é mais complicado. Muito bem. Gonçalo, arranca aí então o que te queres resumir já aí do primeiro ou segundo episódio. Bota. Olha, curiosamente, hoje estava agora aqui a olhar aqui para o nosso YouTube. Hoje, precisamente hoje, fizemos o primeiro podcast e agora estamos a fazer o último do ano. No dia 20 do 10,
2022. Fiz o primeiro podcast com o Sr. Marcos e com o Sr. Pedro, que há de aparecer qualquer dia outra vez para fazer mais um connosco. Nesse podcast foi um podcast de apresentação nossa, de boas-vindas, onde falamos um pouco de quais os objetivos do podcast e como é que foi formado. Foi um episódio, foi o primeiro, foi um bocado os nervos estavam à flor da pele, pelo menos eu falo para mim, da minha parte. Foi a primeira vez que estava a fazer um podcast. Mas foi onde foi lançada a primeira pedra, precisamente há 2 meses atrás. A seguir, se me permites continuar a falar, já que não dizes nada, Óbvio que sim. tivemos um segundo episódio onde falamos, eu com o Pedro também, o Pedro esteve no segundo, como criar uma wallet e saber mais sobre a blockchain, cripto e Bitcoin. É um tema essencial para quem está a iniciar, necessita de uma carteira de cripto para conseguir comprar as suas criptos e guardar e transferir e isso tudo. E depois saber um pouco mais de blockchain, que é a tecnologia onde as criptomoedas estão inseridas. E o Bitcoin, claro, foi a primeira força crítica. Basicamente, o que nós quisemos aqui até frisar foi mais pela segurança ao criar as nossas wallets, não criar, usamos as DeFi ou então físicas, ou cold ou wallets, como costumamos dizer, nunca deixar os nossos ativos nas exchanges e, pelos vistos, ultimamente tem-se comprovado mais esse fundamento. Portanto, não deixem nas exchanges, quanto mais seja, criem uma wallet, nem que seja digital, e retirem de lá. Falámos da blockchain, da rede descentralizada do futuro, em que a Web3 baseia-se toda nela, portanto, não há governos nem instituições particulares a mandar, embora eles estejam a fazer por tudo para isso, né? E depois o investimento em Bitcoin e a famosa Bitcoin, que é o investimento mais seguro dentro das criptomoedas e funciona como um ativo digital, neste caso de garantia. Acho que foi o resumo mais eficaz. Não sei, Marcos, queres adiantar alguma coisa aqui no segundo episódio? Não, tá ótimo, tá seguindo bem. Muito bem, e depois temos o terceiro episódio, não é, Sr. Gonçalo? O Sr. Gonçalo está em todos, não é? É verdade. No terceiro episódio, finalmente tive o prazer de, não que os outros speakers também não tenham a sua capacidade e a sua inteligência, mas tive finalmente o prazer de estar a conversa com o Cristiano. E não só, mas também o Tiago. No terceiro episódio decidiram ter tempo para a malta e aparecer. E de manhã, E de não é manhã. possível, que para mim, que Sim, para ele mim apareceu de manhã. doeu tanto. E falamos de uma coisa muito importante: como evoluir o seu conhecimento e o mindset e também riscos em investir em cripto. Isso para mim foi, se não um dos episódios mais importantes. Porque sem isto, sem um forte mindset, sem te conheceres de ti próprio, nem vale a pena começar a investir, porque já sabemos, não é, Cris? É verdade. Vai-te sair caro. Vai-te sair caro. E então, se viram e se repararam, nós começamos a explicar o mundo à volta das criptos, dos blockchains e tudo que deles agrega, e depois, logo de seguida, fizemos questão de ir diretamente, neste caso, para a parte mental, portanto, criar um mindset correto para andar no mundo dos investimentos, quais os riscos em que estamos sujeitos a investir, não investir dinheiro que te possa fazer falta, o dinheiro que te possa trazer comida para a mesa, investir a saber que podes perdê-lo, investir com mais cabeça do que com o coração e com as emoções,
E tocamos em 3 pontos essenciais da parte da evolução do nosso conhecimento, do nosso mindset, em que foi, neste momento, conhecer a ti próprio, saber para onde é que queres ir, saber estar contigo próprio, para depois conseguir, juntamente com isso, seguir para o próximo passo, que é criar os objetivos dentro do mundo cripto, o que é que queres, o que é que não queres, identificar-te com toda a informação que existe à tua volta e de graça na internet, e depois de identificar, sim, ir investir e sempre a pensar nos riscos, porque todos são os riscos, hoje estão aqui, amanhã já não estão. Portanto, foi um episódio engraçado, vão lá, espreitem, foi muito agregador e nós estamos sempre a falar sobre isto, à volta disto. Ó Marcos, não Opa, dizes, diga. não dizes nada, caralho. Eu estou ouvindo vocês, pô. Vocês são a minha cabeça fica só pensando em outras E você? pensando Gosta, nas artes que eu né? estou fazendo. Mas olha só, eu estava vendo aqui no YouTube, né? Cara, muita gente já tá vendo esses episódios, cara, muita coisa, né? Eu estava vendo aqui desde o primeiro, no primeiro que foi lá, como o Gonçalo falou, em outubro, né? Assim, para um podcast que está começando agora, já ter logo 138 views, cara, já eu acho bastante coisa, já atingiu bastante pessoas. Se atingir uma pessoa e a pessoa adquirir alguma coisa, para mim já está valendo, entendeu? Mas o objetivo é realmente levar para as pessoas um pouco mais do conhecimento que todos nós compartilhamos. Exato. Referiste aí um ponto muito essencial, quer o Gonçalo, quer eu e quer os outros intervenientes, sempre decidimos isto, foi se atingirmos uma pessoa ou 10, se atingirmos 100 melhor, mas se atingirmos uma pessoa já estamos a fazer a diferença, porque fazemos isto com gosto, sem remunerações, sem nada, antes pelo contrário, perdemos o nosso tempo, mas isto não é perder o tempo, mas sim ganhar, porque estamos a ajudar o próximo. Vá, Gonçalo, continua aí então, também estás no próximo, por incrível que pareça, não é? Exatamente, eu queria só adicionar, epá, claro que a gente, é suficiente atingirmos, e é esse o objetivo, mas claro, quantos mais atingirmos, melhor, e é isso que a gente quer. É verdade, eu vi agora o Cristiano, a minha cara está em todos, eu estou em todos os episódios, meu, é uma coisa impressionante. Lá está, és lindo. Uh, então vamos lá continuar. Depois, no, no quarto episódio, falamos, eu e o Tiago, como investir em DeFi, o que é, vantagens e os seus riscos. DeFi, para quem ainda não sabe, são as finanças descentralizadas. Isso quer dizer que não é centralizado, é o antónimo de centralizado. Está nas tuas mãos, ninguém pode controlar. É um mundo perfeito para mim que foi criado. Gosto muito de andar a investir em DeFi. E o que é que tu podes fazer lá? Quais as vantagens? Epá, podes rentabilizar o teu dinheiro. Para não ir muito profundo, tu podes rentabilizar o teu dinheiro através de single stake, que são sistemas onde tu vais por lá e ganhar porque estás a emprestar dinheiro, ou através de yield farms. Essas são duas formas que existem de, com as tuas cripto, estares a rentabilizar e a ganhar dinheiro ou token. Sim, dinheiro em forma de token. Se quiserem saber mais, ouçam o episódio. Basta escutar o episódio, também é muito bom. Exatamente. Depois falei outra vez, tive a conversa outra vez com o Marcos. E desta vez. Por incrível que pareça, apareceste noutro episódio. Foda. E sim, o Marcos também, que está já em muitos. E apareceu também o nosso caríssimo, o doutor Ricardo. O senhor doutor Ricardo. O doutor Ricardo, que ele não é doutor. O doutor é o outro. O doutor é o João. Mas o senhor agente imobiliário Ricardo apareceu também. E eu, com ele e o Marcos, fizemos o quinto episódio a falar sobre NFTs. E aqui o Marcos é a área do Marcos. Marcos, fala, foda-se. Como comprar NFTs, o que são e como criá-los. Aqui está o Marcos na praia dele.
Pois é, esse episódio foi bem legal, que deu para dar mais ou menos umas dicas, né, para as pessoas que estão. Muita gente às vezes entra em contato comigo, me pergunta como fazer para começar a vender, para como começar a criar NFT, e assim, eu deixei aberto para todo mundo que entrar em contato, né, assistir o episódio e tal, pode, pô, me procurar no Twitter, pode falar comigo que, pô, eu tô sempre acessível aqui, cara, para ajudar a pessoa que quiser. Tá entendendo? Eu já tenho um pouquinho mais de tempo. Eu digo que nós estamos ainda no começo de tudo, né? Muito no começo ainda, mas pelo menos já conseguimos adquirir um pouquinho mais de experiência. E se qualquer pessoa que quiser, pode procurar a gente, pode me procurar. Muito obrigado por partilhar e por estar disponível para continuar a ajudar os outros. Mas, e como isto é um campo muito grande dos NFTs, dividimos isto em duas partes. E então, no sexto episódio, que é a segunda parte, falamos de como analisar o NFT, o que saber, quando comprar, saber analisar projetos, utilidades e o potencial de cada projeto. Este é muito. Desenvolvemos muito, eu e o Tiago. Temos hoje a conversa. Pá, se estejam interessados mesmo em NFTs e gostem, vão lá escutar. E tem um episódio muito bom. Ponham um like e não se esqueçam também de subscrever o nosso canal. Exatamente, aqui o que é que tu podes acrescentar assim muito rapidamente avaliar as comunidades, os roadmaps dos projetos, o seu futuro, as suas utilidades, quais o potencial de no futuro estar cá, se são peer-to-peer, peer-to-earn, portanto tens que ouvir o episódio e entenderes isso. Logo de seguida, Gonçalo, novamente, não é? Pronto, e o nosso seu doutor. Exatamente, agora é que eu sou doutor. Pois nesta semana o pessoal estava todo cansado, ninguém estava com vontade e tive que improvisar e ir buscar o nosso mais recente elemento do grupo, o seu Dr. João. O jovem. E ele veio à conversa, foi à conversa comigo e falamos, ou seja, demos uma perspectiva, uma visão como iniciante sobre este mundo todo das criptos, do NFT, da Web3, erros, scams e riscos. Falamos um pouco sobre isso, à visão de um iniciante, e qual é a opinião também dele. Somos todos iniciantes, eu também dei a minha opinião, mas ele um pouco Nunca mais iniciante. tudo. Desculpa lá interromper. Nós, que ninguém pense que sabe tudo. Não, e quem pensar assim está mal da vida. Nem é só no mundo dos investimentos, está mal da vida, porque não vai continuar a aprender, e se não vai continuar a aprender, vai ficar parado e não vai evoluir. Pois é, o João deu uma boa visão sobre quais dificuldades que ele teve, quais os erros que que ele fez. Pá, e se não queres fazer os mesmos ou idênticos, queres evitar isso, vai lá ouvir o episódio, porque também penso que seja um episódio que ficou muito bem feito. Com os erros aprendemos, não é? É sempre a velha questão. Opá, erramos, caímos, ao menos aprende, não te queixes. Levanta-te, segue em frente e aprende. Primeiro gatinhas, depois é que começas a andar. Exatamente. E depois, epá, surgiu depois uma ideia de minha parte. Mais uma vez, com as minhas ideias. Tentar sempre a puxar estes. Parte ao homem e as ideias do homem. Tenho que estar sempre a puxar por estes gajos, são cabecinha pensador. Tenho que estar sempre a puxar por eles, porque eles é que metem a inteligência deles a funcionar e isto vai para a frente, ainda melhor do que as minhas ideias. E pensei assim, epá, estamos só a fazer podcasts. 30 minutos, não temos muito tempo para falar, porque queremos pôr isto compacto para as pessoas ouvirem quando estão ao caminho do trabalho, ou quando estão a fazer as limpezas da casa, se a mulher mandar neles, ou quando estão a fazer o desporto. Epá, tem que existir uma interação com a nossa comunidade, porque ninguém também nos escreve comentários no YouTube, ninguém diz nada. O que é que vamos fazer? E eu pensei assim, vamos começar a fazer espaços no Twitter, porque promove a interação, todos podem estar lá a participar, a interagir, a fazer perguntas e até a falar. O palco pode ser teu, por isso. No dia 8 de dezembro, iniciamos, fizemos o nosso primeiro space e, epá, contou com
70, acho que ao vivo foram 70 pessoas que estiveram lá. 78. Por isso, teve um êxito muito, muito grande. As pessoas compareceram, a comunidade compareceu, e falámos sobre o futuro da cripto e o Web3 em português. Esse foi o título do primeiro episódio. Cris, tu és o host, eu tentei com o Cris, porque ele é um gajo, pá, tem o dom da palavra, ao invés de falar as coisas como são. O Cris é o host dos nossos Spaces. Fala um pouco como é que sentiste, Cris, no primeiro Space. Opa, primeiro mais nervoso, porque nunca tinha sido host do Space, claro, mas senti-me confiante porque estávamos a apresentar, era algo de que nós todos trocámos entre nós as ideias, as ideologias, os conhecimentos, adquirimos todos entre nós. Achei um desafio espetacular e como todo ser humano assim o exige, se não for desafiado, ele fica sempre no mesmo lugar, isto é, acaba sempre por ser uma velha questão que é, se não levantares o cu da cadeira não andas, não sais do sítio. Então decidi arriscar e vamos lá. E por acaso correu muito bem, como correu espetacularmente bem, esse e os outros, claro. E foi mesmo aliciante. É um prazer, eu adoro falar, principalmente a parte em que eu tenho conhecimento mais avançado um bocadinho, e de ser moderador e falar e dar a vez a falar e controlar. Pá, gostei muito, gostei da experiência, continuo, sempre que puder serei eu, também dou a vez a outros se quiserem, claro, mas sim, estejam à vontade, que eu se puder, e se não houver mais ninguém, eu estou lá. E acho que foi muito agregante, não foi, ó Gonçalo? Marcos, fala, dá a tua Marcos, opinião, Marcos. bota. Eu voto para você continuar sendo o host, cara. Você está sendo sensacional, tá? Tá de parabéns. Muito bem, agradeço. Bem, vamos avançar, que isto Exatamente, é um episódio de podcast e não é um space. é isso mesmo. Não deixem o Cris se entusiasmar, senão ele fala 1 hora e meia, como ontem, não sei. Yes, não. Então, depois, no episódio 8 do podcast, depois, na semana a seguir, eu fui à conversa com o Tiago mais uma vez. Epá, para mim um episódio um pouco mais seco. Tenho que dar é a minha opinião. Eu não gosto tanto de uma análise, eu gosto de mais de investigação, a conversa, gosto assim como a gente está aqui, a conversa de coisas mais menos técnicas, digamos assim, mas pronto, lá tentei. Desculpa lá interromper, mas também o assunto era mesmo sério. Sim, lá tentei fazer o meu melhor, fui à conversa com o Tiago, que ele também domina a coisa e é um crânio. Por isso fomos à conversa, falamos sobre exchanges e sobre o que é que andava a parar no ar, todo o FUD contra a Crypto.com e a situação da Binance e o FTX, o que tinha acontecido, as empresas estavam, o FTX estava a dar, como é que se diz? Estava só insolvente, A sua insolvência, exatamente. insolvência e epá, está a acontecer agora, quando primeiro aconteceu com o FTX, agora está a acontecer com a Binance nestas semanas, o FUD Já aconteceu já com aconteceu outras, e não está a é? continuar. E todos os dias está a haver está a haver uma notícia destas. Epá, não gosto, eu sou um gajo que sou mais positivista. Estas coisas, as notícias, estão lá a fazer análises e dizer quando é que o Bitcoin vai estar amanhã, quando é que vai estar depois da manhã, essa coisa. Não é bem a minha área, mas pronto, quem Faz sabe parte. e quem pode, vamos falando, quem sabe, Mas faz parte. Gonçalo, desculpa faz lá, mas parte. faz parte e, Claro que aliás, sim, teremos que fazer mais, com mais eu deixo análise. para quem sabe. Exatamente. E então, Eu nesses não, prefiro como não deixo para ir. quem sabe, como deixo para casar, no episódio 9, o nosso último episódio, tirando dores, o último, este ainda estamos a fazer, fui à conversa com o Cristiano e fomos falar de uma coisa que para mim me diz muito mais. Fomos falar de saúde mental nos investimentos. E, pá, em termos de visualizações, este episódio já conta com mais visualizações do os 4 ou 5 últimos que fizemos. Por isso, pá, a malta, acho que gostou.
no encaixe dessa semana, depois decidimos, depois todas as semanas, às quintas, sai o episódio, e na semana a seguir falamos sobre o mesmo tema no espaço do Twitter, para termos mais tempo para falar sobre ele e conseguirmos interagir com a comunidade. E também foi espetacular. Mas Cris, o que é que achas? deixa-me só acrescentar uma coisa que é muito importante referir isto. Porque o nosso episódio de podcast em que se refere à saúde mental, nos investimentos, controlar a nossa inteligência emocional e até darmos dicas para melhorarmos isso, o nosso episódio conta que já com há 4 dias, 44 visualizações. Mas, por engraçado que pareça, quando foi em direto o nosso Space, foi o que tivemos menos audiência. Portanto, o que me doei daqui é exatamente aquilo que nós falámos até no Space. Opa, o pessoal tem medo ainda de falar, ou tem medo de participar, tem medo de botar cá para fora, ou sente-se imponente e a eles não lhe acontece. Opa, não sei, se calhar preferem estar mais no privado, eu respeito, claro, mas e mais no privado tivemos mais sucesso e no Space tivemos menos. Sem julgar ninguém, claro, que isso é muito importante referir, mas isto pode tocar a todos. Portanto, Mas deixa-me só te corrigir. Não sim, é que tivemos menos sucesso. Tiveram no- menos pessoas presentes, talvez, em relação ao primeiro Space. eu estou a Ou falar aos em dois últimos. quantidade, exato. Em quantidade, mas eu acho que o sucesso teve muito sucesso. Quem esteve lá teve a ouvir, alguns participaram e eu acho que tem a oportunidade também de ouvir a gravação. Sim, entretanto Não é pelo saiu. número, é pela Entretanto, qualidade. E a entre- conversa foi boa, eu acho que teve muito e vai ter muito sucesso, porque isto foi só o primeiro de muitos sobre este tema. entretanto sairá para o YouTube o Space sobre o mesmo, ainda não saiu, ainda vai sair. Estejam atentos, porque é bastante importante este tema, porque sem ele vocês não conseguem ir aos seus investimentos. Se têm perguntas ou se sentem intimidados e não querem falar em direto ou assim seja, podem mandar mensagem, nós respondemos texto por texto também. Mas ouçam este episódio, ouçam o Space que será lançado, penso eu que sábado, se tudo correr bem. E não quero mais frisar, isto é um. Não tenham vergonha a partir do momento que assumirem que precisam de ajuda e que estão a sofrer algum tipo de saúde mental. Isso não é nenhuma fraqueza, antes pelo contrário, é uma força que vocês demonstram em não negar mais o problema que têm e seguir em frente e serem felizes. Muito bem, e não vamos evoluir mais porque senão neste tema eu tenho que fazer mais 2 episódios de podcast. Então, deixa-me só dizer uma coisa. Hoje já o tínhamos feito, já tínhamos postado um tweet a agradecer aos nossos 200 followers que atingimos hoje, ou ontem à noite, que atingimos no nosso Twitter. Epá, e agora aqui em direto queria mais uma vez dizer a todos muito obrigado, a toda a comunidade, por nos apoiarem, por participarem. Estamos a crescer, estamos felizes e motivados para o que aí vem, por isso, muito obrigado. É só isso que eu queria dizer, agradecer muito e deixo-vos as últimas palavras para vocês. Marcos, não sei se queres falar tu primeiro ou eu, é igual. Antes de dar os meus agradecimentos, eu queria, de repente, propor para nós fazermos um episódio desse de saúde mental, né? Até como se fosse, de repente, trazendo coisas novas, algumas coisas assim, uma vez por mês, a cada 2 meses, que eu acho que seria bem interessante isso, cara. Eu acho que ia ficar bem legal a gente poder estar trazendo por exemplo, essa tábua, né, para a pessoa segurar e respirar, que muita gente às vezes está numa situação meio complicada, ou tem medo, ou tem vergonha, né? E de repente, com essas palavras que elas escutam aqui, que a gente passou, vendo pessoas que passaram pela mesma coisa, torna mais fácil, de repente, o caminho delas, entendeu? Muito bem, entendido. Vamos passar isso à comunidade, não somos só nós que decidimos, e claro que é bem-vindo. Eu quero só frisar que no Space, acho que foi o Space em que tivemos mais gente de início a fim, sempre a ouvir, não a participar. E então estava eu a falar, a falar, a falar. Eles dizem que eu falei muito, mas também não tínhamos quem conseguisse ir lá acima. Mas não há problema algum, ok?
São sempre bem-vindos, quer que seja só para ouvir ou então para intervir. E dito isto, eu quero frisar e agradecer e fazer a minha despedida. Estamos mesmo a terminar o episódio. Acho que deste ano não poderia ter presente melhor, porque presente, portanto, passado já lá foi, o futuro ainda bem não sabes o que é que te espera, e o presente é como o próprio nome indica, é um presente para ti, portanto, vive. E eu tive como presente esta comunidade. Agora mais na parte final do ano, então toda a comunidade que se está a juntar da parte do Brasil, outros portugueses também, então pá, tem sido fantástico, é muito prazeroso estar aqui convosco, estar a abrir novos caminhos e conseguir trocar ideias, agregar conhecimento e passar o nosso tempo e ajudar o outro, é muito importante. Portanto, eu deixo por mim as últimas palavras. Muito, muito, muito obrigado. Gratidão, porque quando dizes só obrigado, se calhar dizes a boca para fora, quando dizes gratidão e depois te lembras isto até diariamente, é sinal que te tocou. Portanto, a gratidão é mais importante, porque te lembras do que te fizeram bem. Eu só quero referir isto. Aprendam a viver, sejam felizes, em harmonia e paz entre vocês e com os que mais amam. Obrigado e continuem a apoiar-nos, que nós estamos aqui para vocês. Eu quero agradecer também, muito obrigado a todos da comunidade, tá? Foi ótimo, inclusive, ter conhecido todos vocês, essa comunidade bonita que a gente está construindo, e esperamos todo mundo no próximo ano que vai chegar aí, né? Vamos juntos novamente continuar a fazer isso crescer e construir essas pontes entre Brasil e Portugal. Mas festas felizes para todos. Gonçalo, 1 minuto. Exatamente. Então, já disseram quase tudo. Eu também estou muito grato por vocês, por ti, Marcos, por ti, Cristiano, pelo Tiago, pelo Ricardo e pelo João. Vamos juntos continuar a crescer. Vamos juntos continuar a fazer esta comunidade crescer. E em bom português. E desejo a todos um feliz e um santo Natal, junto das vossas famílias, que tenham um teto sobre a cabeça e algo para comer no prato. Fiquem felizes por isso, porque mais não precisamos. E que passem um bom ano novo. Entrem, escrevam os vossos objetivos antes, para entrarem no próximo já com eles escritos e corram atrás deles.